J17 Talks no ar, e a gente tem mais uma das conversas que nós estamos fazendo sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre o universo das startups, sobre tecnologia. Uma pergunta para você que está nos acompanhando. Você tem visto os nossos episódios? Fica aí a dica para você, compartilhar aí na sua rede, avisar todo mundo que o nosso podcast está no ar. Do meu lado, o José Manuel Barbosa, que é diretor de estratégia do J17 Bank. Tudo bem, Zé? Olá, tudo bem, José Nascimento? Quanta coisa boa a gente está coletando nesses podcasts, quanto aprendizado, quanta gente bacana está nos visitando. É verdade, hoje não vai ser diferente. Nós temos uma convidada muito especial, que é a Cris Alessi, que é consultora de inovação e transformação digital, é vice-presidente de inovação do WTC, é escritora, é palestrante, é conselheira, é investidora anjo, já foi presidente da Agência de Desenvolvimento de Curitiba, né, Agência de Inovação, e é presidente do Fórum Nacional do Inova Cidades. Cris, que honra ter você aqui conosco, muito obrigado. Primeiramente, parabéns pelo trabalho que você vem realizando nos últimos anos por Curitiba, pelo Paraná, pelo Brasil, né, nesse tema tão importante. Zé, vou começar com uma pergunta, inclusive para te provocar. Recente eu acompanhei uma das suas palestras e você trouxe um tema, uma palavra que deixou todo mundo arrepiado, né? A Cris chegou lá para todo mundo dizendo o seguinte: transgridam. O que quer dizer isso aí, hein? Por favor. Tudo bem, Nascimento? Oi, José, Olá. Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver nos assistindo. Prazer, uma honra e obrigado a vocês pelo convite, parabéns pelo projeto, também projetos de conteúdo sempre são necessários, né? Eu falo que conteúdo é necessário nesse mundo cheio de informação e muitas vezes com muita informação e pouco conteúdo. Sim. Então, parabéns pelo projeto. O Transgrida, ele veio de uma metodologia minha de diagnóstico de maturidade de inovação. Eu acredito que a inovação é uma jornada. Eu corro maratonas, né? Então, eu digo que inovação não é uma corrida de 100 metros, não é um tiro curto. Ela é realmente uma jornada, uma maratona. Você tem que se preparar e é um processo contínuo. E nessa jornada de inovação, pensando numa escala, a gente sempre busca impacto, né? A gente sempre busca o resultado final. Mas para a gente chegar no impacto, a gente precisa de alguns pontos nesse caminho. E o Transgrida, na minha percepção, na minha metodologia, está no meio do caminho. Primeiro, a gente precisa de uma visão de repercepção, reperceber a realidade, reperceber a sociedade. A gente não fala que o mundo está mudando, que as gerações estão diferentes, que o consumo está diferente, que os meios de comunicação estão diferentes. Será que a gente percebe essa mudança? Será que a gente percebe com o ouvido de ouvir, com os olhos de ver, que a sociedade está mudando? A gente percebe de verdade? Então, essa repercepção da realidade, do momento que a gente vive, da sociedade, da tecnologia, é um primeiro passo. Depois que a gente repercebe, a gente precisa trazer esse conhecimento. Então, a gente precisa aculturar. Né? A gente fala muito sobre a cultura de inovação, sobre a cultura da tecnologia, da transformação digital. A partir do momento que a gente percebe, a gente aprende, a gente traz isso para o nosso dia a dia. E aí, quando a gente aprende coisas novas, a gente não é mais o mesmo, a gente muda. E aí que vem a transgressão. Uau. E eu gosto dessa palavra transgrida, porque estudando um pouco sobre a origem da palavra, né? A gente sempre teve, nossa sociedade foi moldada sobre o erro, sobre o pecado, sobre o que é errado, né? O que está fora da norma é errado. O que está fora do normal não pode, o diferente não é aceito, né? E a transgressão, ela pode ser traduzida, né, do grego, do hebraico, ela pode ser traduzida como algo fora da lei. Mas também ela pode ser traduzida como ir além.
E na visão do ir além, é uma visão importantíssima para a inovação. É uma visão importantíssima para a nova visão de sociedade, para uma visão de futuro que não está desenhado e que tem muitos pontos aqui que são complexos para o nosso dia a dia. Então, o transgrida com a visão de ir além faça algo que não está posto. Quebre o status quo. Ótimo. Vá além da sua visão, vá além do seu conhecimento, aceite coisas diferentes, faça coisas que você nunca fez. A partir daí você reaprende, a partir daí você compartilha e aí, no final, você gera o impacto. Olha, Zé, que aula, hein? Isso aí. Te falei que eu fiquei lá na palestra, lá só ouvindo, olhando e anotando coisas, né? Agora, quando a gente fala na palavra transgressão com essa força, a gente pensa realmente em algo errado, um pecado. Mas quando você traz os 2 primeiros pontos, que é o reperceber a cultura, você vê que é uma transgressão equilibrada. Zé? E faz todo sentido, porque normalmente nós somos levados num piloto automático e muitas vezes não percebemos que o status quo mudou. E muitas vezes nos adaptamos sem perceber. Agora, a gente sempre fala que inovação trata-se de remover uma limitação que antes não existia. Inovação trata-se por resolver um problema que antes não existia. E para poder resolver esse problema e remover essa limitação, você, além de ter que pensar fora da caixa, você tem que ter a visão além do alcance, para poder extrapolar todas as possibilidades. Eu concordo totalmente com a Cris sob esse ponto de vista, porque inovar não é criar, não é ter uma ideia genial. Você pode ter tido uma ideia genial, mas não serve para nada. Agora, remover uma limitação, uma barreira, uma dificuldade, um novo concorrente que surgiu, um novo mercado que apareceu. Lembrando, inovação não é só para resolver problema, tá? Pode ser para oportunizar algo novo que está chegando. Sim, sem dúvida nenhuma. Incremental. Isso mesmo, mas é necessário extrapolar. Genial o seu ponto de vista em relação à transgressão. Mas você trouxe essa base provocativa baseada em que tipo de insight? Principalmente porque a gente busca a inovação desesperadamente, e se a gente for ver, né, sei lá, nos últimos 5 anos, inovação é assunto de mesa de bar, é assunto corriqueiro de mesa de reunião, é assunto que está na pauta de todo mundo. Se a gente, né, do mundo publicitário, vai ver nas campanhas publicitárias que estão no ar. Você fala de inovação do pneu, a inovação da saúde, a inovação do centro de ensino, todos esses comerciais falam, o fulano de tal mais inovador que existe. A inovação acaba sendo banalizada. É verdade. Né? E você falou sobre quebrar barreiras, resolver problemas. Eu acho que quando a gente fala sobre a transgressão, sobre quebrar o status quo, é justamente sobre o que de resultado concreto eu tenho a partir dessa nova forma de olhar o mundo, de olhar... E quando você fala de impacto, é aquele impacto positivo que foi trazido por meio né? Quando eu falo de impacto, é o impacto positivo, é o impacto resolutivo e é o impacto mensurável. Se eu não consigo medir o resultado, como eu sei que esse resultado deu alguma coisa? E esse é um problema, né? Então, nessa minha metodologia, né, de maturidade de inovação, que eu coloco em uma das camadas essa escala de inovação que tenha do reaprenda até o impacto e o transgrida no meio, eu venho trazendo com os meus clientes corporativos, os clientes, né, do setor público, startups, enfim, dos mais diversas áreas que eu trabalho, essa jornada de que precisamos começar com uma coisa fundamental para a inovação e para a transformação digital também, que é um planejamento
de onde queremos chegar, porque muitas vezes a gente quer entrar no hype, e aí acontece isso que você falou, nossa, agora todo mundo está falando de inteligência artificial, eu preciso usar a inteligência artificial. Ok, cara pálida, para que você quer usar a inteligência artificial? Não sei, mas eu quero usar porque está todo mundo usando. Qual é minha base? O que eu quero, que barreira eu quero quebrar? Você tem aderência com o meu negócio, com o meu cliente, com o meu mercado, finalmente eu preciso, né? Eu tenho um problema para resolver usando IA. Ela é uma benção, é uma maravilha, mas... Eu não tenho dúvidas que a IA resolve vários problemas e quase todas as áreas precisam. E a gente pode entrar nisso também. Mas dentre todas as minhas necessidades, essa é a mais Essa é a urgente, essa é a primeira. Então, quando eu falo sobre o transgredir, né, nessa jornada, qual é o meu objetivo, aonde eu quero chegar, quais os primeiros passos para chegar lá? Eu posso não saber os últimos, porque nesse mundo da inovação, o incerto é mais certo que o certo, né? Essa frase não é boa, mas o incerto é mais certo que o certo, né? Nessa linha que você está falando, né? E é legal, a Cris vai conversando com a gente vai criando cenários, vai pensando lá no mercado e nas empresas. O que eu estava pensando aqui, né? Você tem trabalhado muito com empreendedorismo, com a inovação, com esse universo das startups. Você bem falou, né? A gente viveu uma época que a pessoa achava que abrir uma startup é como ser jogador de futebol, né? Todo mundo vai ser jogador de futebol, vai ganhar milhões e etc e tal. Vai criar uma empresa do nada, vai para o mundo digital, vai para a nuvem e você vai cair um cheque na sua conta maravilhoso. E você tem trabalhado com a questão da chamada inovação aberta. Explica para nós o que é esse conceito de inovação aberta, como que ela pode ser aplicada lá dentro das empresas, né? E como que uma companhia, uma empresa, uma startup, um novo negócio pode se beneficiar dessa ferramenta. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto sobre a visão de inovação é uma coisa que é bonito de falar, mas difícil de viver, que é a colaboração. A inovação exige pensamentos diferentes, visões diferentes para que eu chegue em resultados diferentes do que estão postos. Sobre resultados diferentes, deixa eu contar uma historinha que eu acho que, não sei se vocês conhecem, mas que eu adoro. É uma coisa muito boba, bobinha, mas eu acho ótima. Sabe a história esqueci o nome do negócio que você coloca no forno. A peça de carne, a peça de picanha, um assado que você coloca no forno. Pirex. Que você coloca no forno. A minha mãe chamava de pirex. Não. Na travessa, né? E aí tem a história de que naquela família tradicional, numa família tradicional, sempre se colocava essa peça no forno, né? Essa peça de carne no forno, cortada às pontas. Uau! E colocava no forno. E aí, a terceira geração da família foi fazendo, né, a receita da família, cortou as duas pontas e falou assim, mas por que será que tem que cortar as pontas para colocar no forno? E ligou para a mãe dela, falou, mãe, por que tem que cortar as pontas para colocar no forno? Ela falou assim, não, porque é assim que a avó fazia, e a avó sempre cortava as pontas, assim que dá certo. Ah, tá bom. E ela ficou com aquilo na cabeça, foi lá, ligou para a avó. Vó, por que você corta as pontas para pôr no forno, né? Cozinha melhor, o tempero chega melhor, consome melhor. Por que você cortava as pontas? Ela falou assim, filha, é porque meu forno era pequeno. Não cabia a peça inteira no forno. E por 3 gerações, aquela família cortou a peça para colocar no forno. E se fosse uma picanha, provavelmente perdia a ponta. Perdia 2 pontas que não se fazia nada. Então, sobre o fazer, o olhar diferente e ouvir coisas de pessoas diferentes será que a gente não está cortando coisas importantes só porque sempre foi feito assim? E porque a origem daquele problema não existe mais? Ou porque os fornos aumentaram de tamanho e hoje aquela limitação não existe mais? Então, com essa visão de diversidade, né, de você olhar para coisas diferentes, você precisa realmente de colaboração. A inovação exige colaboração. E a colaboração é a essência da inovação aberta. A inovação aberta
aberta, o conceito de inovação aberta é você não colocar a solução antes de buscar compartilhar o problema. Então, ao invés de você falar, eu quero uma solução de um design, eu quero uma solução de um aplicativo, eu quero uma solução do que quer que seja, de um produto específico, antes de você pedir o produto final, que você na sua cabeça imagina que aquela é a solução, você vai dividir a problemática. E dividindo essa problemática, abrindo isso para outras frentes, que hoje muitas grandes empresas fazem isso com startups, então colocam suas problemáticas, os seus problemas e buscam soluções de startups para resolver os seus problemas. Esse é um processo de inovação aberta. Então, antes de você buscar a solução, você divide o problema e constroem juntos a solução. E você se abre para poder receber um ponto de vista diferente. Completamente diferente. Sem estar influenciado ou enviesado pelo seu contexto. E aí alguém que vai questionar o teu status quo. Procurando entender porque aquela peça está cortada dentro do contexto atual, que já não é mais necessário. Ou seja, alguém provocou a repercepção sobre o ambiente. E te faz chegar a caminhos que você podia nunca ter imaginado. Chegar a soluções que você sozinho com o teu time não chegaria. Essa é a essência da inovação aberta. Mas o que acontece hoje? A chave dela é colaboração. Sabe assim, é engraçado, né? Esse bate-papo nosso, ele está cheio de palavras fortes e poderosas, né? Colaboração é mais uma delas. A pergunta é para você que está aí acompanhando esse projeto, acompanhando esse programa. Como é que você tem trabalhado o espírito de colaboração na tua empresa, no teu negócio, na tua coletividade, né? Porque hoje, especialmente na questão de empreendedores, nós falávamos sobre isso, né? O nosso olhar é de que o parceiro que está do outro lado não é concorrente, porque daí você cresce junto, você cria um outro espírito de trabalho, né? E aquilo que é seu vai continuar sendo seu. E você veja, isso é tão importante que grandes empresas do mesmo setor estão trabalhando em projetos de inovação aberto com seus pares, com seus concorrentes como pares. Veja só que mudança de paradigma para o mercado, né? Isso é importante, porque o concorrente é seu competidor, mas não é seu adversário. E muitas vezes não é mais um diferencial competitivo eu ter acesso a um certo segredo de negócio. Na verdade, eu preciso dos meus competidores para amadurecer mais essa solução, para dar escala, para melhorar o custo de produção. E a gente pode trocar tecnologia. Até porque quem são seus concorrentes? Vamos pensar. O concorrente dos táxis, numa primeira visão, era uma empresa de tecnologia? Nunca, jamais seria. O concorrente de um supermercado era a Amazon? Era uma biblioteca, vendia livros e foi se transformando, hoje vende de tudo, inclusive coisas de grandes supermercados, né? Um mercado livre era concorrente do correio? Então, quem são meus concorrentes no mundo de hoje? Se a gente não trabalhar, se a gente não viver, por isso essa visão de escala, de estar aberto, se a gente não olhar para o futuro, né? A gente às vezes trabalha muito no dia a dia, baixando a cabeça e trabalhando no meu mercado, no meu segmento, no meu núcleo. Se a gente não olhar para o que está acontecendo, para as tendências, hoje a gente fala que existem 4 macro tendências capazes de mudar o nosso futuro. E são reais, porque elas falam que elas estão repetidamente colocadas ali. São 3 pontos fundamentais. Um deles, a gente vai aprofundar hoje aqui, que é a inteligência artificial. Inteligência artificial é uma macro tendência que não tem volta e a gente pode aprofundar ela aqui. A outra são os sensores inteligentes que conectam
todos os equipamentos. Hoje a gente está no começo da transformação de sensores inteligentes. Esses sensores inteligentes vão trazer, em poucos anos, a possibilidade dos robôs humanoides, de fato, viverem entre nós, né? Como a gente já está vendo testes e parece assim, nossa, isso é coisa lá da China ou coisa lá do Vale do Silício, mas muito pouco tempo. Ou do futuro, mas já estão aqui. Então, os equipamentos, os sensores conectados, junto com outros fatores de infraestrutura, de conectividade, são uma segunda macro tendência fundamental. E a terceira macro tendência, sabe qual é? Biotecnologia. Porque tudo está conectado, tudo faz sentido. Sabia que existem estudos que estão fazendo com que pequenos nanorobôs vestíveis, né? A gente fala dos wearables, né? Dos equipamentos vestíveis, que os nossos relógios são equipamentos vestíveis. Mas daqui a pouco a gente vai ter várias coisas, né? Mas vocês sabiam que já tem micro-robôs sendo testados em espermatozoides para ajudar na fertilização? Caramba! Isso é uma das visões de biotecnologia. Novos tecidos, novos alimentos, a carne sintética vem a partir da biotecnologia. O pessoal já está provando, né? Super, tá no mercado, né? E nós não estamos falando de invenções recentes, mas de experiências que trazem aplicações factíveis. Pele artificial. Há 25 anos foi criada a nova pele, que já criava textura de pele artificial, ou seja, esse mercado só foi evoluindo as aplicações. Ficando mais em conta os produtos. Sim, a IoT a gente ouve há um tempão. Porém, hoje, existe para as 3 áreas, e você está corretíssima, existem maiores, um volume maior de casos de uso, onde eles são aplicáveis porque existem restrições hoje que não existiam antes. Isso está relacionado ao bate-papo que nós tivemos com o D'Amigo quando a gente fala de governança antecipatória. Graças a esses pioneiros que anos atrás começaram a estudar o que deu origem hoje aos novos recursos de inteligência artificial, de sensores inteligentes e biotecnologia, graças a todos eles que lá atrás previram e iniciaram, hoje nós temos a maturidade suficiente para implementar. A gente fala que a gente está numa tempestade perfeita, né? Porque, nada disso é novo, né? A inteligência artificial é estudada desde os anos 50. Isso é bom para a turma entender que isso não é uma modinha passageira. Exato. Então, quando a gente fala em tempestade perfeita, a gente fala que muitas coisas vieram acontecendo, algumas só em pesquisa, outras em desenvolvimento, outras em investimento, vieram acontecendo juntas e nós estamos no momento agora onde tudo está se conectando. Então, quando eu falo de olhar para o futuro e trabalhar aqui, né? Mas olhar para frente para essas macro tendências, é a gente perceber que hoje a gente tem uma infraestrutura tecnológica, uma infraestrutura de conectividade muito diferente e muito mais dispersa pelos países e pela a nossa disposição do que há poucos anos atrás. Eu lembro que na agência Curitiba, eu era presidente da agência ainda, em 2022, nós falávamos dos leilões de 5G, que foi quando aconteceram os leilões 5G do Brasil. 2022, nós estamos em 2005, foi anteontem que isso aconteceu. E eu lembro de ter passado um ano inteirinho dando entrevistas e falando e dando palestras, explicando o que o 5G ia transformar na nossa vida. Faz quanto tempo que você não comenta no seu dia a dia, aí, na sua rotina, nossa, o 5G... Nem lembra mais que não existe outra coisa. Já entrou no piloto automático. Já entrou no piloto automático. E eu lembro da Cris falando sobre o 5G, tornando o entendimento para nós que não éramos de tecnologia ou não conhecíamos essa tecnologia, tornando esse entendimento amigável. Esse era um papel que você desempenhava muito bem. E isso é importante. Muitas vezes nós estamos aqui fechados numa bolha e a gente não entende muito bem. Eu sempre digo que as pessoas têm que se aprofundar mais e conhecer. Por quê? O 5G também não surgiu de uma hora para outra. São anos e décadas de experiências em institutos de pesquisa.
Quando a gente fala, e eu concordo muito com você, da tempestade perfeita, nós temos que agradecer a muita gente mesmo, que desenvolveu muita tecnologia e muito conhecimento ao longo das últimas décadas para que a gente chegasse aqui. Quem chegou antes, quando era tudo mato, né? A turma foi descampando o mato. Existem vários artigos científicos que todos eles, artigos e estudos científicos, que quando eles todos se juntam, culminam nesses três elementos que a Cris falou. Então, há muita densidade de experiência e maturidade. Não é moda. Tudo bem. Nada disso. Tudo isso já está à nossa disposição para ser aplicado. E a inovação aberta é muito importante porque conhecimento, como já falamos, está descentralizado. E nós precisamos de colaboração, até da coopetição, onde eu trago o meu concorrente, que é meu competidor, mas não é meu adversário, então ele pode ser meu parceiro, para que nessa descentralização de conhecimento, onde ele é absolutamente verticalizado, nós consigamos congregar pessoas suficientemente inteligentes que possam orquestrar essas tecnologias para remover as novas barreiras que nós encontramos. Barreiras e oportunidades. A gente tem uma mudança de matriz energética, a gente tem uma série de questões que desafiam todos os ambientes para buscar novas soluções. Sensacional esse trabalho que você está desenvolvendo. E até pouco tempo atrás, principalmente na época da pandemia, eu me lembro muito nas suas palestras, no Paiol Digital, você falava bastante de transformação digital. Ela veio, atropelou todo mundo, e se você não se tornasse digital, você ia sumir do mapa, e isso de fato aconteceu. Agora o assunto é IA. Para onde é que nós estamos caminhando? A transformação digital foi uma preparação para que as empresas e pessoas pudessem chegar nesse momento de maturidade e compreender o poder da tecnologia, correto? Correto. Acho que ainda a gente está num processo. Nem todo mundo se transformou ainda da forma como deveria. Você está certo, como você fala, né? As coisas estão bem lá atrás. Eu lembro que eu entrei no mundo digital em 2010. Comecei a trabalhar, especificamente trabalhar com digital, em 2010. Em 2020, quando veio a pandemia, a gente já falava sobre isso há 10 anos. E o que aconteceu em 2020? Todo mundo falou, meu Deus do céu! Cadê? Eu não sei, não faço. E todo mundo foi obrigado a fazer pela tragédia do Covid. Mas não foi difícil de fazer porque as tecnologias estavam ali. E terminou a pandemia, a frase era a seguinte, né? Nenhuma empresa evoluiu nos últimos 3 meses o que ela evoluiu nos últimos 5 anos, porque foi uma aceleração. Foi uma aceleração gigantesca. Mas as tecnologias já estavam ali. Sim. Então, ninguém teve que criar uma ferramenta de videoconferência, porque ela já existia. Ninguém teve que criar uma plataforma do zero de e-commerce, porque ela já existia. Então, teve que passar 10 anos e teve que ter um fato caótico para que as pessoas tirassem os projetos da gaveta e tomassem coragem de fazer a transformação digital que precisariam ser feitas. Mas isso continuou e acelerou muito depois da pandemia, mas ainda assim, eu acompanho, estou nesse mercado, sei que muitas empresas ainda não, e muitas pessoas ainda não fizeram toda a lição de casa. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, e como eu falei, inteligência artificial é uma macro tendência, ela não é como, às vezes as pessoas falam, inteligência artificial é meio como uma aplicação, um aplicativo, é como os aplicativos. Não, a inteligência artificial é como a internet. Na minha visão, a inteligência artificial vai fazer pela sociedade o que a internet fez. De transformação. De transformação que a internet fez. É uma transformação radical, né? Não é uma transformação básica ou só incremental. É uma transformação radical. É um mundo de possibilidades, né? Eu falo que eu sou um usuário básico porque uso algumas ferramentas e tal, mas quando você pede para que ela te ajude, ela é muito bruta, né? Então eu fico pensando assim, se ela já faz um texto, né? Eu quero dar às vezes umas pinceladas, né? Para ser um pouquinho mais autoral. Imagina o que ela vai fazer em termos de biotecnologia, em termos de segurança, em termos de dados, né? É o comprimento do uso da tecnologia. A internet, conforme ela for utilizada,
ela realmente é muito disruptiva, mas você está utilizando ela só para assistir filme e baixar conteúdo, ok. Você está usando a IA só para revisar um texto ou para criar um código para você? Todos eles têm comprimentos diferentes, por isso que são tão poderosos. E tão disruptivos. Mas a inteligência artificial, né? Então, assim, a gente está como vocês falaram, no início da utilização dela, né? O que aconteceu para desde da década de 50, agora a gente está nesse alvoroço sobre inteligência artificial. Surgiu um aplicativo que democratizou a inteligência artificial lá do computador dos estudiosos, né? Do computador dos desenvolvedores de tecnologia para a mão da gente que não sabe nada de desenvolvimento. Então, o que aconteceu? A forma de entrega que o ChatGPT trouxe, e a isso a gente está falando de início de 23. Se inclusive foi anteontem, o ChatGPT foi hoje de manhã, né? Foi hoje de manhã. Então, assim, a democratização da inteligência artificial que a gente está experimentando hoje é a porta de uso para ela no futuro. Mas, como eu falei, ela é tão disruptiva quanto a internet para a sociedade. Por quê? Porque a inteligência artificial não é uma aplicação. Claro que a gente entra ali e corrige um texto e faz uma coisa, mas esse não é menos importante sobre ela. O poder e a capacidade de aprendizado da inteligência artificial para agir como um ser humano em certas atividades, né? E de agir de fato como ser humano para certas atividades, tem um poder disruptivo para o mercado, pro mercado de trabalho, para o ambiente de negócios. E agora a gente está já indo para o segundo passo da inteligência artificial, que são com os agentes de inteligência artificial. Eu tenho a minha agente aqui, se chama Maia. Minha própria. Verdade, me acompanhe no Instagram, vejam lá uns vídeos sobre a Maia. Ela me ajuda em muitas coisas bastante profundas, como a análise do meu diagnóstico que eu rodo nos meus clientes. Ela me ajuda a analisar o diagnóstico, mas também marca minhas agendas e resolve, organiza meu calendário e meu Trello e disposição das minhas atividades para o meu time. A Maia faz isso para mim. No evento que a gente for chamar a Cris, a gente não fala com ela, não atrapalha ela, fala com a Maia. Pode falar com a Maia, mas ela não é tão legal quanto eu. Eu sou mais legal que ela. Mas e esses agentes de inteligência artificial que a gente está experimentando nessa nova fase virão como um complemento de união de agentes. Então, daqui a pouquinho tempo, a gente vai ver vários agentes, porque você não pode fazer um agente para tudo. Você tem que fazer vários agentes para atividades específicas. E daqui a pouco, esses agentes vão estar conectados e eles vão estar aprendendo uns com os outros. E esse é o segundo passo da inteligência artificial. Até a gente chegar na inteligência artificial geral, que será de fato conseguir colocar em ambientes reais inteligência artificial para que a inteligência artificial consiga aprender sobre esses ambientes reais. Lembra quando eu falei das 3 macro tendências e os sensores são uma delas? Sem os sensores, a gente não vai chegar nos robôs humanoides, não vai chegar. Porque a inteligência artificial não consegue perceber a densidade da água nesse copo d'água. Ela não consegue ter essa noção. Como que ela conseguirá aprender sobre isso? Com os sensores. Detectando variações. Porque isso só o ser humano de fato consegue. Mas quando a inteligência artificial se unir com esses sensores e aprender sobre o mundo físico, aí ela terá percepções sobre o mundo físico. Então você veja que é um caminho que já está sendo trilhado. Maravilhoso e irreversível. Irreversível e assustador, logicamente. Porque aí, se a gente não falar sobre ética, se a gente não falar sobre regulamentação, e precisamos falar seriamente sobre isso, se a gente não falar sobre responsabilidade social, porque o abismo digital aumenta o abismo social, a gente realmente terá um mundo pior do que a gente tem hoje. Sendo que a inteligência artificial pode nos dar um mundo melhor. Porque ela pode nos tirar as atividades que nos fazem ser repetitivos e não precisar criar e pensar,
e só nos deixar com a parte boa da vida. Tô vendo. Né? Só Mas com a maratona. isso faz tanto sentido, perdão, Nascimento, isso faz tanto sentido que alguns grandes reguladores e entidades já têm trabalhado sobre regulamentações. O IBGC lançou um guia belíssimo de governança para a inteligência artificial, com um guide muito claro, com delimitações e recomendações. A Ambima, do segmento do mercado financeiro, também lançou um guia de uso para a inteligência artificial. A Accenture, a KPMG, várias entidades estão se juntando e já antecipando a regulação do setor para justamente... Lembrando, né? Hoje o WhatsApp é um grande meio de comunicação sensacional, disruptivo, foi inovador, mas é usado para aplicar golpes, assim como o Pix e aí por diante. Como é que nós conseguimos prevenir tudo isso e assegurar uma utilização saudável da tecnologia? Sim, e os governos estão trabalhando sobre isso, e não só no Brasil, né? O mundo está trabalhando sobre isso, né? A Europa colocou a primeira lei, né? A primeira lei sobre inteligência artificial, regulando algumas coisas. Os Estados Unidos estão trabalhando sobre isso. Os grandes CEOs das Big Techs estão preocupados com isso, né? Pela liberdade que isso dá. Não queremos que a inteligência artificial se torne uma nova matriz nuclear. Exatamente. Né? O Brasil, né, está tramitando nesse momento, né, a PL de inteligência artificial, está sendo discutida no Senado. O governo do estado do Paraná lançou uma lei sobre inteligência artificial. Então, assim, a gente está conversando sobre isso. Teremos controle full sobre isso? Não teremos. Assim como a gente não consegue resolver a questão das fake news, né? Não teremos. Mas por isso que eu falo que a gente tem que olhar para o futuro. Porque aí, quando a gente tem essa visão crítica e um entendimento mínimo do que está acontecendo no mundo, a gente olha para uma notícia e fala Estados Unidos versus China. E a gente consegue olhar só as entrelinhas disso e fala assim... O que está por trás dessa discussão? Quando a gente fala sobre regulação de meios de pagamento, a gente consegue olhar nas entrelinhas e falar assim, o que será que está sobre isso? A gente consegue tomar nossas decisões. E aí lembra da nossa jornadinha, lembra das nossas etapas sobre... perceber, reperceber, aculturar, transgredir para daí chegar no impacto. Então, acho que essa jornada ela tem que ser constante, né? E a gente tem que ser curiosos o suficiente para a gente estar sempre atentos para o que está acontecendo no nosso dia a dia, porque está acontecendo muito rápido. Cris Alessi conversando com a gente no J17 Talks, uma conversa muito bacana, uma aula, né? Algo que nós precisamos ter no nosso dia a dia como um mantra dentro das organizações e nas nossas vidas pessoais. Você que está aí nos ouvindo, se você usa a inteligência artificial para fazer o básico, você vai ficar atrasado. Você eventualmente não vai conseguir resolver alguns problemas e trazer oportunidades para o seu negócio. Agora, pense e vá atrás de informações a respeito dos agentes de IA. Que a Cris comentou aqui. Várias empresas já têm publicado muitos cases, já existem muitos materiais a respeito dos agentes de IA. Imagina que todos eles podem trabalhar em diversas frentes para você. A inteligência artificial ela pode ser utilizada em diversos campos das suas vidas pessoais, nas suas vidas pessoais e dentro das empresas, não é, Nascimento? Com toda certeza. Cris, a gente falou sobre tecnologia, sobre inovação, sobre disrupção, fomos para esse lado bonito ali, né, da questão do transgrida, falamos das macro tendências e tudo mais. Queria saber uma coisa de você. Aonde fica o ser humano? Aonde ficam as pessoas, os líderes e os talentos dentro dessa nova realidade, dentro dessa nova sociedade? Tem espaço para o humano nessa história toda? É a gente que vai decidir se nós seremos ou não necessários e valiosos. Porque quando a gente fala, né, a inteligência artificial, a tecnologia, né, daqui a pouco a gente vai começar a falar de computação quântica e só vai aumentar essa discussão,
todo mundo fala, mas as máquinas vão roubar o espaço, o trabalho e o espaço do ser humano. Se a gente voltar atrás nas outras revoluções industriais do nosso mundo, né? A cada 100 anos existia uma revolução industrial. A roda, enfim, a navegação, depois veio Revolução Industrial. a Revolução Industrial, depois veio os primeiros passos da internet. Todos esses grandes momentos de mudança da sociedade, houve uma mudança na matriz do trabalho. Né? Então, primeiro, quando foi a questão da energia, se a gente, né, nossos avós, talvez nossos bisavós, viviam com ruas com lampiões a gás. Quando a energia elétrica veio, o que aconteceu com essas pessoas que acendiam esses lampiões a gás nas ruas? Elas perderam o emprego, né? Quando veio a Revolução Industrial, a produção em massa, o que aconteceu com as pessoas que apertavam parafusos? Elas perderam. Lembra que nessa época a gente teve um movimento do ludismo, que eram os trabalhadores que não aceitavam a entrada das máquinas, quebravam as máquinas. E se a gente olhar durante as diferentes evoluções que nós tivemos, nós passamos por coisas muito parecidas. Muito parecidas. Há ainda uma fase de negação sobre a inteligência artificial, mas nós podemos observar os ciclos mais recentes, todos eles foram adotados de forma irreversível, como a internet. E a inteligência artificial veio para ficar, indiscutivelmente. Só que o grande ponto agora então, quando a gente vem acompanhando, né, essas revoluções, essas mudanças da sociedade, a gente vem vendo que apesar do sofrimento, é lógico que há um sofrimento, e é lógico que as classes mais baixas, que as classes que têm menos acesso à educação, menos acesso à própria tecnologia, sofrem mais, por isso que a gente tem que olhar para elas, mas a gente vem vendo que, apesar do sofrimento e apesar do grito, as coisas mudam e elas se tornam naturalmente fazendo parte do nosso dia a dia. Então, também isso vai acontecer agora. Só que nós temos a possibilidade de nos colocarmos como autores dessa transformação. Então, quanto mais a gente aprender e protagonizar, né? Mais nós ditaremos as regras sobre o que fará, qual é o nosso papel como ser humano dentro dessa sociedade, né? E aí, toda a tecnologia e a inteligência artificial, ela repete o ser humano. Porque a inteligência artificial, ela aprende num primeiro momento conosco, com o ser humano. Para a gente fazer, então eu vou falar da Maia. Para eu fazer meu agente de inteligência artificial, eu levei cerca de 6 meses para deixar ela do jeito que eu uso ela hoje. Desses 6 meses, sim, 1 mês foi talvez de programação, com que eu tive apoio de um programador. 5 meses foram um trabalho meu de pensar, fazer a estratégia do que eu queria, de como eu queria que ela respondesse, de qual fosse a linguagem. Ela precisava aprender sobre mim para poder me ajudar. Então, durante 5 meses, eu, Cris Alessi, contei para ela sobre coisas que ela precisava aprender para que ela pudesse me ajudar. Então, eu passei para ela todos os meus vieses. E se a gente for pensar na sociedade, a tecnologia, quem está ensinando a inteligência artificial? Sobre o que a inteligência artificial está aprendendo? Com certeza, todos que estão nos ouvindo e nos assistindo agora já usam inteligência artificial, usam o ChatGPT. O que você está perguntando para o ChatGPT? Porque o que você pergunta é o que você ensina. É o que você ensina. Então, com o que nós estamos gastando o nosso tempo para ensinar a inteligência artificial, né? E aí é um problema realmente social, porque hoje a gente tem mais de 70% dos programadores do mundo com o mesmo perfil, brancos, do mundo ocidental. As grandes gigantes de tecnologia estão concentradas, né, nos Estados Unidos. Se a gente for falar de quem são os programadores hoje, menos de
20% são mulheres no mundo. Então, são esses vieses que nós estamos ensinando para a inteligência artificial. É natural que ele repita, que a inteligência artificial repita a nossa sociedade. Nós estamos contentes com a nossa sociedade? Com os valores da nossa sociedade? São esses valores que a gente quer perpetuar para a nossa sociedade? Porque é a gente que está ensinando. Então, eu acho que esse é o papel do ser humano. Quando a gente fala onde fica o ser humano, cara, fica com a faca e o queijo na mão. O que nós vamos ensinar é o que a inteligência artificial vai aprender. E a gente só vai conseguir ensinar se nós percebermos o contexto e observar que, se nós não conduzirmos essa mudança, o prejuízo lá na frente talvez até possa ser revertido, mas a muito custo. Isso remonta talvez a um bate-papo que nós tivemos há um tempo atrás, quando nós falávamos... Eu vou fazer um paralelo aqui, mas eu acho que serve de alerta. Eu vivenciei, a Cris certamente também, a entrada da geração Y no mercado de trabalho. Muito fortemente. Aí tudo que é piadinha hoje da geração Z era exatamente o que a gente falava da geração Y. E aí quando eu vejo a geração Z entrando no mercado de trabalho hoje, salvo alguma diferença não muito gritante, os padrões relativos à geração Y são muito parecidos. Praticamente todos eles. E muita gente criticando a geração Z porque ainda são mais mimados do que a geração Y. E aí eu fiz um paralelo um pouco diferente. O que nós, X, fizemos para proporcionar um ambiente de chegada no mercado de trabalho adequado para a geração Z, com base no aprendizado que nós tivemos com a geração Y entrando no mercado de trabalho? Nada. Absolutamente nada. As técnicas de gestão de pessoas mudaram? Muito pouco. Sim. Os onboardings mudaram? Muito pouco. E aí eu penso no onboarding, como você treinou e preparou a sua agente de inteligência artificial. Você a aculturou, você a preparou, você a treinou. Como a gente, quando traz um assistente para trabalhar conosco, onde os processos não estão desenhados, e você faz do zero. O que nós estamos ensinando para a IA e para as pessoas que vão ensinar a IA? Nós não podemos ficar passivos, porque a transformação está acontecendo. E se nós não fizermos mais uma vez nada e só fizermos memes e chacotas com a geração Z, depois a próxima, que é a N, virá com as mesmas celeumas. E lá na frente a inteligência artificial estará totalmente enviesada pela nossa omissão. A Amy Webb, uma futuróloga que eu gosto bastante, do Instituto Future Today, ela fala que nós estamos na geração T, que é a geração da transição, que é a geração que vai pegar e vai viver nessa sociedade com máquinas e humanos ao mesmo tempo. Fato. E eu acho que o grande risco do momento que a gente está vivendo agora é que o medo desse novo, e desse novo muito rápido, nos paralise. E a paralisia pelo medo é muito maléfica para a sociedade. Então, assim, é claro que é fácil falar de inteligência artificial num meio onde a gente está falando de startups, onde a gente está falando de pessoas que conhecem tecnologia ou que até utilizam tecnologia mais facilmente. E é muito mais difícil de falar de inteligência artificial para uma classe que talvez não tenha acesso, né? A gente falei de 5G, que está em todo lugar, mas eu tenho um projeto na Amazônia, com startups da Amazônia, não é uma verdade, né? No norte do nosso país, a gente não tem internet como a gente tem aqui. No interior do Paraná não tem internet como a gente tem nas grandes cidades. Em algumas comunidades é muito difícil falar de inteligência artificial, visto que ninguém tem um smartphone. Então, assim, é lógico que a gente tem bolsões, né? A gente tem bolhas de conhecimento, mas hoje
hoje, esse bolsão onde a gente está conectado, onde a inteligência artificial faz a diferença, é muito grande. E é ele que vai propor e fazer a mudança acontecer, queremos nós ou não. E então, nós temos que ser esses agentes de mudança provocativos, disruptivos. Exatamente. Então, quando o medo nos aprisiona, nos paralisa, a gente não quer nem tentar. E esse é um risco. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, que às vezes não estão familiarizadas para isso, falam assim, eu não quero nem tentar, porque eu não quero nem aprender algo novo. Assim, a única coisa que a gente pode dizer é assim, não faça isso com você nem com a sociedade. Aprenda, tente. Porque faz um testezinho, né? Porque primeiro, os benefícios são legais. É muito bacana a partir do momento que você vai aprendendo. E no segundo momento, é que a partir do momento que você conhece, você perde o medo e aí você se coloca à disposição daquilo e como um agente ativo dessa mudança. Nascimento, quando eu criar um novo negócio, eu vou chamar a Cris para ser a nossa mentora. Sabe por quê? Para quem está começando um novo negócio agora e tem o perfil empreendedor, nós sabemos que o conhecimento está descentralizado. E a Cris reúne vários conhecimentos. E num ecossistema de inovação aberta, ela traz todo esse conhecimento descentralizado para nos ajudar. Falou de todos os assuntos aqui, falou sobre tendências, sobre futuro. E se ela não sabe, ela conhece quem sabe. E se ela não fez, ela conhece quem fez. Aí vem a colaboração tão importante que ela colocou. Conta para quem está ouvindo agora, que está iniciando ou quer empreender, que ele está começando esse negócio, o que é imprescindível nesse momento para esse perfil empreendedor? Zé, sem falar do seguinte, né? Essa temática toda está em gestão de startups, desafios e oportunidades. Tem da a lição editora de casa. Intersaberes. Sim, sim. Né? A gestão de startups eu escrevi justamente como um manual para a criação de startups. Então, ele tem ali passo a passo, desde a ideia até a busca de investimentos. Ele é todo um manual ali prático, com exemplos, com cases. Onde é que a gente encontra o livro? Como é que a gente consegue comprar? No site da editora Intersaberes, tá na Amazon também. Só digitar ali Intersaberes, Cris Alessi. Seguir as redes sociais da Cris, Instagram, LinkedIn, você vai encontrar muitas informações lá. Eu adorei as suas aventuras na Amazônia. Inspirador. Isso mesmo. No meu site também, crisalessi.com.br. Tá tudo por ali. Vocês fiquem à vontade para me acessar. Inclusive, eu respondo minhas redes sociais. Não é a Maia que responde, sou eu que respondo fisicamente. Então, às vezes, eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Legal. Deixa eu te fazer essa pergunta sobre o perfil empreendedor, porque eu sou apaixonada pelo empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo é a origem do profissional do futuro. E quando eu falo do profissional do futuro, porque empreendedorismo, a gente tem que pensar na palavra empreendedorismo não só como alguém que abre seu próprio negócio, mas alguém que resolve problemas. O empreendedor resolve problemas. Não só no Brasil, que é um país dificílimo de empreender, mas essa é a origem. Se a gente for pensar na cultura americana, a cultura de sala de aula, desde do kindergarten dos Estados Unidos, eles envolvem os alunos e as crianças, depois os jovens, na cultura de empreendedorismo. A gente não vê nos filmes as crianças vendendo suco de laranja. Que é o problem solving. Essa é a essência de um empreendedor. Então, quando a gente tem a essência de resolver problemas, a gente busca soluções, faz isso que a inovação faz, olha de uma forma diferente, olha do outro lado, busca uma forma diferente de fazer, faz uma gambiarra ali que dá certo. Essa é a origem do empreendedorismo. Então, o primeiro ponto para o empreendedor de hoje é estar atentos, porque a sociedade não é mais a mesma. Eu acho que só o pessoal da nossa geração vai entender, né? O pessoal mais jovem não vai, mas assim, sobre a tecnologia é igual o segredo do Tostines. Lembram dessa propaganda? É fresquinho porque vende mais porque é fresquinho. E aí eu pergunto sobre a tecnologia. A tecnologia muda a sociedade ou a sociedade muda a tecnologia?
Alguém consegue responder essa pergunta? Qual é a ordem certa? Qual que é a ordem certa? Porque quando, a partir do momento que surge uma tecnologia na nossa vida, você falou do WhatsApp. Surgiu o WhatsApp na nossa vida. Nossa, que legal. A gente foi lá e mudou nosso comportamento por causa dessa nova tecnologia. Mas por que a gente mudou nosso comportamento? A gente só mandava mensagens. E o que o WhatsApp veio fazendo? Putz, mas tem o áudio, tem o vídeo, depois tem a ligação, depois tem mandar arquivo. Então, as coisas vão mudando a partir do momento que a gente também vai mudando os nossos hábitos. Então, o empreendedor não pode pensar que o público-alvo deles é classe AB, 30 a mais, que mora no centro de Curitiba. Não é esse. O público 30 a mais, AB, que mora no centro de Curitiba, não é igual. O cara que mora no mesmo andar do mesmo prédio, que tem a mesma idade, não é igual, seu comportamento não é igual, seu perfil não é igual. Eu adoro correr maratona. Nascimento, você corre? Da maratona. Então... não que eu não tenha essa habilidade, não adianta. Não adianta a empresa me mandar uma informação sobre tênis para corrida que eu vou... no momento clicar e mandar para você. A gente tem praticamente a mesma idade. A gente está no mesmo ciclo. Nós não somos o mesmo perfil. Então, o empreendedor tem que entender que o seu consumidor não é mais o mesmo. A forma de eu buscar esse meu consumidor não é mais o mesmo. Se eu não entender isso, eu vou ficar dando murro em ponta de facas. Eu vou me apaixonar pelo meu negócio, pelo meu produto e perder o tato de quem é realmente a pessoa importante nessa equação, que é o meu cliente. Centralidade do cliente. O produto não é a coisa mais importante, assim como a tecnologia não é a coisa mais importante. O que é importante? São ferramentas para chegar na coisa mais importante, que é o ser humano que está do outro lado do balcão, que está do outro lado do clique, que está do outro lado ali da tela de onde eu estou interagindo. E esse ser humano, Nascimento e Cris, ele tem dores, necessidades, desejos. E o empreendedor é aquele cara que antecipa tudo isso e apresenta uma solução de valor. Ele resolve o problema. Porque se não tiver valor na solução, não tem preço que seja barato, não é verdade? Exatamente. No mundo das startups, né, a gente tem um jargão que chama, né, Product Market Fit, que toda startup busca, né, o fit do seu cliente. E ela só tem certeza, ela só consegue vender a partir do momento que ela chega nesse entendimento. E como é que ela chega nisso? Fazendo tentativas e erros até chegar lá. E o que é esse fit, né? O que é esse Product Market Fit? É quando o cliente não consegue viver sem aquela solução. Ponto. Sem aquele produto que está sendo posto. Então, sobre os seus produtos, sobre os seus serviços, sobre o que você está colocando no mercado como empreendedor, quem pagaria para ter e quem não viveria sem esse produto? É a magia do sucesso. Responda isso. Cris, feliz a cidade, né? Feliz Curitiba, que teve você durante alguns anos como presidente, como diretora da Agência de Desenvolvimento do Vale do Pinhão, e promovendo todo um trabalho de implementação, de organização do universo do empreendedorismo, das startups em Curitiba, a ponto de fazer com que Curitiba recebesse vários títulos de cidade mais inovadora cidade do estado, do Brasil. Entrou no radar do mapa de inovação brasileiro. Você está de parabéns pelo seu trabalho. Nos enche de orgulho. E a gente vê isso, né? Fale um pouquinho para nós a respeito desse trabalho. A gente está indo para o finalzinho do nosso episódio aqui. O tempo voou, porque a conversa está boa, né? Tivemos um masterclass aqui agora. Não, e aqui, ó, eu falo que eu vou assistir as palestras, vou anotando coisas aqui, os insights, né? As mega tendências, a geração T, agora a história do Transgrida. Você, assista aí esse episódio inteiro e manda para todo mundo, né? Então, fala um pouquinho sobre esse trabalho que você fez, né? E também como é que as pessoas te encontram e o que é que você tem feito hoje. Tá todo mundo querendo te encontrar, te levar para trabalhar. Você já contou para a gente que está na Amazônia, pode levar a gente também, né? Manaus é um projeto espetacular. Amazônia deliciosa. Bom, obrigada, né, pelas felicitações sobre o projeto do Vale do Pinhão.
não é meu, é um projeto realmente desse ecossistema que se uniu, construiu junto, trabalhou muito para que tudo isso acontecesse, com lideranças de vários setores, né? A liderança do setor público, né? Com o prefeito Rafael Greca, né? Na época, e com o Eduardo Pimentel como vice-prefeito, na época, bancando, acreditando e dando autonomia para que a gente pudesse trabalhar com as universidades, com os próprios grandes empresários da cidade, tanto do setor convencional quanto das startups. Então, realmente é a construção colaborativa, né, de colaboração de todo um ecossistema que se uniu porque aquilo fazia sentido e era necessário que acontecesse em Curitiba, né? E os resultados apareceram. Então, quando eu falo sobre o impacto, né, a gente traçou toda essa trilha para chegar nos impactos, né? O impacto aconteceu depois de bastante trabalho e eu fui realmente durante 6 anos como presidente da agência Curitiba, né? A gente pôde trazer e criar o Vale do Pinhão como um ativo da cidade e hoje um ativo do Brasil, né? Eu acho que Curitiba realmente extrapolou o país e foi internacionalmente para isso e continua nessa jornada. A agência Curitiba continua com grandes projetos, com grandes pessoas. Agora, né, o prefeito Eduardo Pimentel. O ecossistema continua mega vibrante. Então, se você é uma startup que não mora em Curitiba, venha para cá, porque aqui é um lugar maravilhoso para fazer negócio. Mas a minha jornada no setor público, né, eu falei que eu começo lá atrás como publicitário, no setor privado, entro no mundo de tecnologia por causa do setor privado. Por um acaso, fui para o setor público para passar 6 meses, passei 10 anos. E aí, quando eu refazendo meus planos de carreira, né, pensei o que será dos meus próximos 10 anos e entendi que eu precisava voltar para o setor privado. Primeiro, para trabalhar com a inovação e transformação digital, né, que estão no core do meu trabalho, também mais com o setor privado, além do setor público. Eu trabalho hoje, né, meus projetos são para as 2 áreas, né, tanto para o setor público quanto o setor privado, mas também além de Curitiba. Então, hoje eu realmente trabalho no Brasil inteiro e na América Latina. Então, hoje, né, quem quiser me seguir nas redes sociais, Cris Alessi, mas no meu site, crisalessi.com.br, ali eu tenho meus projetos que eu faço, jornadas de consultoria de projetos de inovação e de transformação digital. Então, eu ajudo as empresas a, primeiro, organizarem suas estratégias de inovação, né? A gente falou sobre inovação aberta, é um dos pontos da estratégia, e seus projetos de transformação digital, né? Começando sobre escopos de trabalho, quais tecnologias colocar, em quais momentos conectar com o ecossistema das startups e, se for necessário, ou fazer desenvolvimentos de tecnologia próprios, né? Então, criar realmente esses ecossistemas internos nessas empresas, e aí grandes empresas. Então, hoje eu tenho projetos com agronegócio, eu tenho projetos com startups, continuo, né, investidora anjo em startups, né, tenho grupos de investimento, tanto Anjos do Brasil como a Win Angels, que é um grupo de investimentos para mulheres, né, de investimentos de startups liderados por mulheres. Tenho projetos no setor público também, com algumas cidades, e tenho grandes projetos de tecnologia, né, como gestora de estratégia do grupo Dassault, que é um grupo francês de gêmeos digitais. Eu acredito muito nesse mundo de gêmeos digitais e nos processos digitais de simulação, principalmente para a indústria e para cidades, como uma nova janela do futuro aí bastante promissora. Então, acho que esse faz um pouquinho parte aí do meu escopo dos meus últimos anos. Que bacana. A Dassault, para quem não sabe, faz avião, engenharia aeronáutica. Iniciou espetacular. Nascimento, eu aprendi hoje aqui que juntos nós podemos ir mais longe. Com colaborativismo. Colaboração. Juntando esse conhecimento descentralizado, nós podemos ir muito longe. E você, o que aprendeu?
Olha, eu já contei aqui para vocês que eu fiz uma lição de casa aqui, fiz vários tempos, e eu sempre falo assim, a gente aprende todo dia, né? Porque se a gente não aprende, a gente morre. Eu gosto da frase do Alvin Toffler, que diz que o analfabeto do século XXI é aquele que não aprende, reaprende e desaprende. A gente faz isso. E tem uma coisa muito legal que eu aprendi com a Cris, desde o projeto que eu fiz, o meu primeiro livro, O Mundo 6.0. A Cris foi uma grande apoiadora, trazendo o seu texto, as suas informações, abrindo portas para que eu falasse de forma muito especial com algumas pessoas. Eu sempre vou falar disso e sempre vou ser grato. E hoje eu aprendi uma série de coisas. Sabe o que eu vou fazer? Já vou compartilhar com os meus alunos na terça-feira e você vai estar na aula comigo. Será um prazer. Tudo que a gente aprende, a gente precisa espalhar, porque conhecimento retido não produz. É isso mesmo. E sabe o que eu aprendi? Que a gente sempre recebe mais do que a gente dá. Sempre. Então, eu sou uma entusiasta e uma positiva. Eu acho que o mundo é construído a partir do nosso quintal, a partir das nossas ideias, a partir das nossas vontades, e quando elas são positivas, a gente realmente tem poder de transformação. Estar perto de pessoas boas, pessoas inteligentes e pessoas amigas sempre são momentos especiais. Então, obrigada pelo convite. A corrente do bem é muito poderosa, né? E falando na corrente do bem, eu já vou te deixar um convite para estar com uma pessoa que é nosso amigo, que você gosta muito, deve estar aqui em 15 de maio, que é o Marcelo Nóbrega. Acabamos de falar com ele agora há pouco aqui no podcast, trocando figuras, assim como a gente fez com você. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui no J17 Talks. Zé, obrigado para você. E para você que nos acompanha, um abraço e até o próximo episódio. Até, tchau, tchau.